Para de achar que para ter leveza você precisa ter menos coisa para fazer. A tua leveza não vai vir de menos coisa para fazer. Não vem do mundo parar para você descer, mas vem de você aprender a fazer a tua conexão interna. Fortalecer essa conexão interna para você identificar 3 pontos importantíssimos na tua vida. Primeira coisa, editar a tua lista de coisas para fazer. Muito do que você acha, eu tenho que fazer isso, nossa, o tanto de coisa que eu tenho para fazer, muito disso vem de coisas que não são tuas, que não foi você que definiu, que não foi você que colocou ali. Muitas coisas vêm do que a tua mãe achava importante fazer, do que você aprendeu que deveria achar importante fazer, do que o teu marido acha importante, do que os teus filhos querem. Não necessariamente você precisa manter essa lista inteira de tarefas. Você pode e deve editá-las. Segundo ponto, priorizar. Aprender a priorizar as coisas que são realmente importantes. A gente não vai dar conta de tudo. Você não precisa dar conta de tudo. Mas se você não conseguir priorizar, você vai tentar dar conta de tudo e não vai conseguir. E vai ficar exausta, sem nenhuma leveza. E o terceiro ponto é você aprender a colocar limites. Limites para os outros e para você mesma. E o para você mesma, sabe aonde que são os limites que a gente tem que aprender a colocar? Na nossa autocrítica. Eu sou Ana Marquez e eu tô aqui hoje para te ajudar a sair desse redemoinho que é o tentar dar conta de tudo. O tentar controlar tudo. Fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E eu vou linkar isso com aquela história dos arquétipos e como que isso pode ajudar a gente, tá? Se você gostar desse vídeo, encaminhe ele para alguém. E se inscreve no canal porque toda quinta-feira tem vídeo novo para você. Bom, vamos lá. Já falei que não adianta ficar querendo ter leveza achando que o mundo precisa parar para você descer. Não vai acontecer. Por que eu falei que primeiro é importante você editar a tua lista de tarefas? Porque só o fato de você olhar para tudo que você tem que fazer e começar a separar o que eu aprendi com a minha mãe. Será que eu realmente acho que tem que ser assim? Eu vou te dar um exemplo muito claro, tá? 2 exemplos. Primeiro, meu. Eu queria que os meus filhos tivessem sempre refeições saudáveis. Eu tive uma questão muito forte com comida quando eu era adolescente, de ter que fazer um processo de reeducação alimentar que foi difícil. E eu não queria que meus filhos passassem por isso, né? E aí, entrei nessa, que muitas de nós entramos, de ter que, não, cada refeição tem que ter não sei quantas cores, tem que ser diversificada. Meu amor, quando eu mudei de país, lá no Brasil tinha minha estrutura, minha rede de apoio. Quando eu mudei de país, era impossível eu conseguir fazer isso. Ou eu ficava com as crianças e dava atenção para elas, ou eu passava o dia na cozinha. Então, pra mim, foi o momento que eu falei, gente, não vale a pena. Não vale a pena eu deixar de estar com os meus filhos para ficar fazendo comida boa para os meus filhos. Não faz sentido essa troca. Então, eu fui aprendendo que para que as crianças tenham nutrientes suficientes, diversidade suficiente, não tem que ser só na refeição. Pode ser no lanchinho. No lanchinho que eu levo pro parque, no lanchinho que eles levam pra escola. Não precisa ser, em cada refeição ter não sei quantas cores. Não. Entende? Você começa a flexibilizar um pouco. Eu tive uma cliente que me contou que ela estava nesse processo também de encontrar mais leveza, a gente fez um processo e tal, e no meio do processo ela me falou, Ana, você me falando isso, agora eu percebi que eu não preciso limpar o tênis da minha filha com um cotonete. Agora que eu percebi. Era uma coisa que ela aprendeu com a mãe dela, que era assim que se limpava o tênis, para tirar aquela sujeirinha que fica ali entre o cadarço e o couro do tênis. Mas não, ela não precisa fazer isso. Então, olha, que assim, dei exemplos assim muito radicais. Mas se você for ver o tanto de coisa que você consegue editar da tua lista,
fazendo essas pequenas reflexões, você já vai ver que já vai dar uma boa aliviada. A segunda coisa que eu falei sobre você aprender a priorizar o que é realmente essencial e importante. E trabalhando com isso, por exemplo, outro exemplo também, e que eu acho que as duas coisas estão relacionadas, tá? Mas o separar a roupa branca da roupa colorida não é necessariamente uma necessidade. Se você tem ajuda para lavar roupa, se você tem alguém que faz por você, ok. Mas também, eu faço tudo aqui em casa sem ajuda externa, eu e o Fernando, esquece, a gente não separa a roupa colorida da roupa branca. Porque se eu tiver que separar, ao invés de lavar 2 maquinadas, eu vou lavar 4. Não dá tempo. É um tempo que eu já abri mão. Né? O priorizar pode ter a ver com isso, mas o priorizar também pode ser assim, vou fazer as coisas mais importantes primeiro. E o que não der tempo, não deu tempo. Quando eu tô trabalhando, mas tem que buscar as crianças, tem que fazer almoço, tem que fazer um monte de coisa. Muitas vezes eu venho trabalhar e a minha pia está suja. Tá com louça lá. Suja. Paciência. Se eu vou priorizar, eu preciso priorizar o que é importante. O que é importante? Eu vir e trabalhar. Se eu for priorizar, arrumar, só consigo trabalhar depois que minha cozinha tá em ordem. Eu não vou trabalhar. Eu não vou conseguir trabalhar. Agora, eu não consigo trabalhar enquanto as crianças estão em casa, mas eu consigo arrumar a cozinha enquanto as crianças estão em casa. Então eu aguento a louça suja lá na cozinha, já até me acostumei. Como diz, nem é mais difícil. Porque eu sei que depois que eu buscar as crianças, eu posso ir lavando a louça enquanto a gente conversa, enquanto eles brincam e tá tudo bem. Então esse aprender a priorizar, fazer as coisas no melhor horário para as coisas, né? Pode te ajudar também. E o terceiro ponto, que é o aprender a colocar limites e a dizer não. E aí a gente vai falar sobre essa dinâmica que muitas vezes a gente assume desse o que é ser mãe, entre aspas, para nossa sociedade. Muitas vezes a gente entende que o ser mãe é fazer tudo pelos filhos, é abdicar de si para cuidar do outro, cuidar, nutrir, gerenciar tudo relacionado à família. E isso, gente, é muito cansativo e a gente acaba, sem perceber, não conseguindo colocar o limite entre o que é minha tarefa de fato e o que é a expectativa dos outros que eu vou me permitir não cumprir. A gente precisa aprender a enxergar essas bordas. Não é só porque você é mãe que você tem o tempo inteiro que arrumar a cama do teu filho, que levar a roupinha dele pro quartinho dele. Não é porque é importante a gente ensinar os nossos filhos a dobrarem a roupa e arrumarem o guarda-roupa. Mas a que custo você vai assumir essa tarefa para você? Sempre. Então, começar a se questionar do aonde você tá deixando de colocar limite. E aqui eu falei que a gente ia falar sobre os arquétipos, porque eu até fiz um vídeo sobre Deméter, tá? Se você não viu ainda, pode ir lá ver. Mas existe esse arquétipo dessa grande mãe, né, que os gregos denominaram Deméter, e que quando ela entra numa expressão não saudável, quando a gente acessa esse arquétipo, essa dinâmica, vamos pensar em arquétipos como dinâmicas de funcionamento do nosso inconsciente. Quando a gente acessa esse arquétipo de uma perspectiva não tão saudável, a gente vai ser aquela que vai querer dar conta de tudo, para todos, fazer tudo, e sempre com esse pensamento assim, não, a pessoa pede uma coisa pra gente, a gente pensa, mas não custa nada, posso fazer. Não, tudo bem, não custa nada, eu posso fazer. Não custa nada, sim, eu posso fazer. E desse não custa nada, e não custa nada, e não custa nada, já custou muito. Custou a nossa paz de espírito, custou a nossa energia, porque a gente termina o dia exaustas, e custou, sabe o que mais? Quando a gente faz mais do que deveria pelos outros, sem querer e sem perceber, você cria um vínculo de dívida. Você cria uma expectativa de que aquela pessoa vai reconhecer o esforço, a entrega, a tua dedicação, o teu amor, vai reconhecer você em algum lugar. E quando esse reconhecimento não acontece, você fica ressentida. Admita você ou não.
Vou te dar um exemplo fora do mundo da maternidade, porque esses arquétipos a gente pode acessar eles. Às vezes a gente acessa no relacionamento, o arquétipo do Deméter, que é a grande mãe, não necessariamente só na maternidade. E eu já tive algumas clientes que acessavam esse arquétipo no trabalho. O que acontece no trabalho é assim. Não sei se você já conhece alguém assim. É aquela pessoa, aquela colega, que você sabe que você pode contar com ela. Ela é muito confiável, porque o que ela fala, ela realmente vai fazer. Você sabe que você pode contar com ela. Sempre que você precisa de ajuda, você pode pedir pra ela. Mas o que acontece? Essa colega, ela ajuda todo mundo. Uma pessoa tem uma dúvida, outra pessoa não sabe onde encontrar o arquivo, outra pessoa não sabe como fazer tal processo. Ela tá lá ajudando todo mundo. Ela ajuda por quê? Porque ela pensa assim, não custa nada. É só mostrar pro fulano onde tá o arquivo. Mas é só responder essa pergunta pro psicólogo. Não, é só mostrar pro cara aqui no e-mail, ele não viu o e-mail direito, então eu vou encaminhar pra ele aquele e-mail que eu tinha, que eu sei que eu tenho. E nisso, gente, desse não custa nada e não custa nada, muitas vezes o que acontece? Essa pessoa ajuda tanto os outros o tempo inteiro que, os outros ficam meio folgadinhos em torno dela, contando com ela, claro, porque elas sabem que ela vai resolver. E 2, ela deixa de priorizar as suas coisas e os seus projetos e as suas atividades para ficar atendendo os outros, porque ela gosta, é uma dinâmica que gosta muito de ajudar. Ela gosta de ajudar, ela vai e faz, porque afinal não custa nada, não custa nada, não custa nada, não custa nada. E quando ela vê, sabe o que aconteceu? Todo mundo foi embora e ela fica trabalhando até as 8h30 da noite pra fazer as coisas dela, porque ela não conseguiu fazer as coisas dela no tempo adequado e ela tem que fazer depois. E aí, se ela não é reconhecida por tudo isso, e o que normalmente acontece é que daí os outros fulaninhos vão ser promovidos, vão ser elogiados, vão ser isso, vão ser aquilo, e ela vai ficando pra trás, ela fica extremamente ressentida e frustrada. Então, a gente precisa entender que a leveza não chega pra você do nada. Você precisa abrir as condições para que você tenha uma vida leve. E essas condições são editar a tua lista de tarefas, priorizar as suas coisas e aprender a dizer não. Aprender a colocar limite para você e ao seu redor. Quando você faz isso, você abre espaço para que essa leveza possa te encontrar. E ela vem muito diretamente relacionada a você saber o porquê você faz o que você faz. Quando a gente sabe o porquê a gente faz o que a gente faz, ou seja, tudo o que a gente faz tem um certo propósito, combina e está em harmonia com quem você é e o que você acredita, você tem uma vida leve. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, se tiver algum insight, pode comentar comigo aqui embaixo que eu respondo todos os comentários. E se você tiver vontade de conhecer um pouco mais o Reencontro, você pode entrar em contato comigo lá no Instagram ou acessar a página do Reencontro que eu vou deixar o link aqui embaixo.